Muito bom, né, gente? Agora, a gente vai falar de um assunto muito importante que todo mundo deve prestar bastante atenção para situações corriqueiras do dia a dia. Acidentes que muitas vezes acontecem, a gente fica completamente sem reação por não saber o que fazer, né, gente? Vamos conversar com o delegado Maurício Freire. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vindo ao Mulheres, tudo sempre bem? Uma alegria retornar Alegria toda aqui. nossa. Obrigada pela presença. E também a Luciana Campos Nascimento. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a você. A Luciana é médica e professora de socorros e urgência, socorros de urgência da Academia de Polícia. Fiquem à vontade, Obrigado. gente. Quantas são as vezes que a gente gostaria de saber o que fazer para ajudar uma pessoa, né? Eu confesso que uma vez vi uma situação muito difícil bem na minha frente e achei melhor não interferir, porque eu imaginei que com a minha falta de informação à época eu mais ia atrapalhar do que ajudar. Uma pessoa caiu num posto de gasolina tendo um ataque, uma crise epilética. O que é muito comum, a pessoa dar aquele congelamento, né? Sim. Ela vê aquilo, não sabe exatamente o que faz, fica parada e não faz nada. Porque são muitos os momentos que a gente ouve situações, deve fazer isso, não deve fazer aquilo, pode pôr a mão na boca, não deve pôr a mão, deve colocar a pessoa de lado, de frente. A gente, na hora, como não é profissional da área, é difícil ter um sangue frio e lembrar da teoria, né? Porque já ouvi um palpite aqui, outro ali, E né? algumas vezes a ação que você toma pode piorar o estado de saúde daquela pessoa. Exatamente. E na hora que aconteceu, já juntou um grupinho em volta, assim. Eu só fiquei rezando pela pessoa. Falei, gente, que tem alguém ali que saiba o que fazer, né? Exatamente. Por isso é tão importante a gente compartilhar esse tipo de E essas de dicas informação. justamente, né, que a gente procura, tem um curso na Academia de Polícia de Socorros de Urgência. Ninguém vai ser socorrista, ninguém vai tirar aquele trabalho do bombeiro, do resgate, do SAMU, mas é fazer com que a gente mantenha aquela pessoa em condições mais adequadas possíveis até que chegue o socorro profissional, né? sim. Mas é importante esse momento e aí a doutora Lu é a especialista nossa em dar essas pequenas dicas que fazem toda a diferença e ajudam realmente a salvar as pessoas. Porque isso pode salvar uma vida, né? Esses 10 minutos, 15 minutos, sei lá quanto tempo aqui em São Paulo, pode ser que demore mais tempo que isso até para o socorro chegar, né? Um tempo que a gente acha adequado são 12 a 15 minutos, mas às vezes pode passar desse tempo. E mesmo 10 a 12 minutos, para quem está ali sozinho com a vítima, sem saber o que fazer, é um tempo muito grande. Tá. E um tempo que pode ajudar essa pessoa até a chegada do socorro Que pode profissional. fazer diferença, como a gente Exato. diz. A gente separou algumas dicas e a gente vai colocar aqui no telão para falar sobre esses tópicos aqui. Queda dentro de casa. Pode acontecer, inclusive, há umas 2 semanas aconteceu com a minha mãe na academia. Tropeçou num tapetinho no chão, no banheiro da academia e caiu. É muito comum. Principalmente com as pessoas de mais idade, né? Sim. E a pessoa não quer tomar alguns cuidados, né? Você sabe pela estatística que tem algumas coisas. Então, na hora que vai no chuveiro, aquele tapete, aquele aparador, né? Aquele segura-mão. Sim. A pessoa acha que não, eu não preciso disso. Não, senta para tomar o banho. A pessoa de idade não quer sentar. É verdade. E é aí verdade. acontece. É verdade. Mas aí você trouxe algumas dicas pra gente, né? Vamos dar uma olhada ali? Pra queda dentro de casa, tropeçar ou escorregar, né? Que é o que pode acontecer, ou cair de algum objeto alto, de algum lugar alto também, né? Exato. Isso acaba acontecendo bastante, tanto com idosos quanto com crianças. Aham, né? principalmente, Então, né? Criança vai escalando tudo que vê pela casa, né? Vai subindo e às vezes numa queda, a criança, por ser pequena, o instinto pode ser pegá-la no colo rapidamente. É verdade. E isso pode agravar alguma possível fratura. Né? Então, conversar primeiro com a pessoa, se ela está consciente, não mexer e mexendo aos poucos para ver se essa pessoa tem realmente condições de levantar e se ver que a condição está mais grave, aí chamar o socorro especializado e esperar. Luciana, não você mexer disse nessa tudo. pessoa. O que acontece com criança, principalmente quando elas caem, a primeira coisa que a gente quer fazer é acolher. É pegar no colo para acalmar essa criança, porque imagina que ela está com dor, que ela está machucada. Mas isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte, inclusive. Né? Pois é, uma fratura, se tiver uma fratura, no momento que você pega, você pode agravar o estado daquela fratura. Aham. É, aquele fragmento de osso pode atingir um vaso sanguíneo, causar um sangramento que antes não tinha. Tá. Então, são Então, a lesões primeira coisa que secundárias. vocês colocaram aqui como agir é acalmar a pessoa. Isso. Antes disso, até, imagino que seja manter a calma, né? Que é o principal, Porque a gente né? consegue acalmar alguém se a gente não tiver calmo, né? Porque o que acontece quando é o filho da gente é que a gente entra em desespero. né? A gente fala isso, inclusive, em aula. Ah. Que o primeiro passo, mantenha a calma.
Então, respira, porque quando você presencia uma cena, os seus hormônios também são liberados, adrenalina, aquela coisa rápida. Então, se acalma, Tá, respira e pensa o que fazer. Tá. Justamente para não ter atitudes assim muito de E é supetão. interessante que quando a gente respira e se acalma, a gente consegue raciocinar melhor, Exato. né? A gente consegue enxergar uma solução para aquele problema de outra forma. É meio mágico até. Se a gente conseguir fazer esse exercício, é como se tirasse esse desespero, quando a gente fica muito nervoso, é como se tivesse alguma venda na nossa Você frente. de a gente verdade vê não nada. sabe se acode rápido, como acode, se liga para alguém, se chama alguém, se grita. Então esse início é muito importante. Calma, respira e aí começa a, né, se possível, né, ajudar com uma outra pessoa. Grita para alguém que está próximo, vem aqui, me ajuda, ó, ligue para o Às vezes uma SAMU. terceira pessoa chega com mais calma do que você vai exato, estar porque senão na você hora. está ali tentando ligar e tentando resolver. Peça para a pessoa que está ali, já que ela não quer ajudar ali, de estar tão próxima, faz um favor, liga para a ambulância, liga para o SAMU, liga para o bombeiro, já ajuda muito. E se tiver sangramento, é importante que tente fazer ali uma compressão. Isso, a gente chama de tamponamento, Tá. né? Você fazer uma compressão com o que você tiver à mão. Um pano limpo, pode ser até um pedaço de roupa, o que tiver mais próximo ali à mão, você fazer uma compressão diretamente no ponto do sangramento, Tá. onde está sangrando. Tá. A infecção, né, que muita gente se preocupa, tem que pegar um pano estéreo, alguma coisa assim. Não, a infecção a gente deixa para um segundo momento. Sim. O primeiro momento é estancar a hemorragia. Segurar o sangramento. Então você usa o que tiver à mão mais fácil. Tá, isso também pode fazer toda a diferença, sem Exato. dúvida nenhuma. Bom, tem uma outra condição que inclusive eu já vivi. Um depoimento meu aqui. Gente, queimadura. A gente ouve tanto mito por aí sobre queimadura. Isso. E nesse momento em que eu queimei com óleo quente a minha mão toda, eu tinha ouvido, sei lá de quem, naquela época, eu tinha 18 anos, que a gente não podia de jeito nenhum colocar água fria, molhar a mão ou jogar água na queimadura porque ia entortar a musculatura, ia ficar tudo repuxado. Sabe aquelas coisas, os absurdos que a gente ouve ao Joga longo da leite, vida? passa maisena. Então, não fiz nada disso, porque esse eu já tinha Pode ouvido que a café. pasta de dente, essas coisas eu já tinha ouvido falar que não era legal. Mas que não podia de jeito nenhum molhar. Fui com aquele óleo fritando a minha mão até chegar no hospital onde eu tive o primeiro atendimento, que foi o quê? O enfermeiro botou minha mão embaixo da água. Eu só não ri porque eu tava morrendo de dor. Mas que eu não acreditei na situação. Foi realmente ali um momento assim que é legal compartilhar justamente para ver o quanto essa desinformação Exatamente. Atrapalha. pode ser fatal. No meu caso não foi fatal, ficou só um pouco mais feio do que podia ter ficado. O resultado estético imagino que poderia ter melhorado se eu tivesse combatido aquela temperatura na hora, né? Mas as queimaduras, elas têm uma questão de mitos que envolvem as queimaduras muito grande, né, doutora? E dependendo da área do corpo afetada, né? Então, uma área pequena é uma coisa, mas se for uma área grande, aí já tem outras complicações, né? Sim, É um tipo de acidente muito comum com criança também em casa. muito. Porque o cabo da panela, especialmente, né? Ele fica virado para fora, a criança puxa e aí vira toda aquela água fervendo ou óleo fervendo e pega uma superfície corporal muito grande. Então, o resfriamento do local imediato é importante. É a primeira medida Primeira medida. a se tomar, então, colocar aquela parte ou numa água corrente ou então fazer algum tipo de compressa mais fria? Isso, primeira medida é resfriar aquele tecido. Porque mesmo que o estímulo quente já tenha saído, por exemplo, caiu o óleo quente, mas não tem mais óleo ali. Só que aquele tecido que foi queimado, ele continua queimando. O calor continuando naquela região vai aprofundando o grau dessa queimadura. Então tem que resfriar bastante esse tecido. Não é só pôr a mão na água e tirar, não. Tem que é ficar ali. deixar embaixo da torneira até resfriar todo aquele tecido. E não é o colocar o gelo, né? O Ir gelo lá e pode pegar o queimar gelo mais a direto, pele. porque o gelo também causa uma queimadura. Sim, sim. Né? Esse Também tem que tomar mais resfriamento de uma cuidado. maneira adequada. Você comentou sobre graus da queimadura, né? Isso. Vamos falar sobre isso. Agora a gente tem uma telinha também que mostra como é que a gente sabe quais são as diferenças entre os graus em que a queimadura chegou. Então, a queimadura de primeiro grau é aquela que a gente chama de queimadura de sol, né? Muito comum, muita gente já se queimou dessa forma. É uma vermelhidão na pele. Então, a parte superficial da pele, que é a epiderme, ela fica bastante vermelha, irritada e dolorida, né? Agora, quando tem formação de bolha, aí a gente fala que é segundo grau.
Tá. Porque aí já atingiu os níveis mais profundos da pele e a pele descola. E aí eu tenho formação de bolhas. E a de terceiro grau é quando eu já tenho atingindo ali tecidos mais profundos. Tá. Tecido muscular, às vezes chegando até o osso. E essas são as mais esse, perigosas, mais né? perigosas, risco de infecção, né, secundária muito grande. Aí é sempre tratamento hospitalar. Tá. Independente da área afetada. E independente do tipo de queimadura, seja ela de primeiro, segundo ou terceiro grau, a primeira medida é essa, o resfriamento daquele local. Até porque na hora a gente também não consegue ter noção de qual foi o grau da queimadura no momento em que ela aconteceu. Quem é leigo vai ter um pouquinho mais de dificuldade para determinar, definir. Né? Mas eu acho que o ponto mais assim formou bolha, já passou de grau. Tá, Exato. precisa de ajuda. Às vezes, realmente, a bolha vem num segundo momento. Então, no primeiro momento, pode parecer uma queimadura inocente, que depois complica. Tá. Né? E quando tem bolha, a gente precisa tratar. Precisa tratar. Tá. Precisa ver um médico para ver se vai ser necessário um tratamento secundário ou se é só esperar a bolha ser reabsorvida, não estourar. Então, eu ia entrar nessa parte dos mitos agora, porque, como eu falei, tem muito mito que envolve queimadura, né? Essas receitinhas caseiras, é vinagre, é azeite, é um tempero completo na queimadura. E uma delas é o fura, né? Então, vamos colocar os mitos agora aí na tela. Estourar a bolha, nem pensar. Não, nem pensar. Enquanto a pele da bolha está intacta, o líquido que está lá dentro está estéril, está sem bactérias. A partir do momento que você faz um furinho, por menor que ele seja, as bactérias entram. E bactéria gosta de lugarzinho quente e úmido, Tá. que é exatamente o ambiente que vai ficar ali embaixo daquela pele. E aquela pele é muito desprotegida, aquela pele Exato. nova que está chegando ali. Sim, é. Só que se a bolha se romper, aí é melhor que tire toda a pele para que a derme, que é a segunda camada, fique exposta. Tá. E aí ela vai cicatrizar depois, né? Porque essa pele, a partir do momento que ela está furada, ela não tem mais função nenhuma ali de proteção, não né? tem Ela mais pode até proteção. atrapalhar na Ao cicatrização. contrário, ela vai criar um ambiente propício para a proliferação Pra dessas infecção bactérias. mesmo. E lavar. E lavar com água e sabão. Tá. Mesmo quando estiver ali em carne viva, que a gente chama, né? Quando está ali a derme exposta, lavar com água e sabão, que é a proteção que a gente tem contra a infecção. Sabão neutro é maravilhoso, né? Sim. Resolve quase tudo, né? E a gente fica com esse receio de, vou lavar, vou passar sabão, vai piorar. E é o remédio caseiro, já que nós estamos lá no receitas Nas caseiras. situações da casa, né? Lavar com sabão neutro, água e sabão, né? Isso para qualquer machucadinho. Eu ouvi uma vez uma dica muito importante, eu sei que isso não está fazendo parte aqui do nosso papo, mas vou estender um pouquinho. Para esses machucadinhos basiquinhos que as crianças têm, muito comuns, a gente está agora acabando um período de férias escolares, imagino que teve muito joelho ralado por aí, né? Muito machucadinho, muito tombo, etc. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a criança se machuca é lavar bem aquela área. Porque a proliferação de bactérias é muito rápida. Exatamente. E outra, aproveita que o momento ali tá quente. Aproveita que já tá doendo mesmo, que a criança já tá chorando, mas lava com água e sabão. Tá. Não adianta só jogar o spray, só aquele que antes ardia, agora não arde mais. Então, é melhor lavar esse é um primeiro. segundo passo. Tá. Por quê? Água e sabão e esfregar vai tirar resíduos, a sujeira. Caiu no chão e ralou, então tem a sujeira do chão que tá naquele ferimento. Às vezes até fica pedaço de asfalto, né? Sim. Naquelas quedas de skate, Vem assim, sujeira, que vem rala poeira, tudo. bastante. Então, isso tem que ser tirado. Isso tem que ser removido. Quanto antes você fizer, melhor. Tá. O spray, os sprays antissépticos, né, em geral, eles são bons, devem ser usados nos segmentos, nos dias que se seguem, mas não só eles. Essa lavagem inicial com água e sabão é muito importante. Tá. Porque o risco desse ferimento, que é pequeno, como você disse, não é um risco de hemorragia grande, mas um risco de infecção. Sim. Uma infecção secundária. Às É vezes isso uma que a gente bactéria tem que- oportunista pode entrar por ali também, né? Exatamente. A gente tem umas discussões que a gente faz lá, que a dor é psicológica, né? E aí saem 500 versões diferentes. Então esse momento que a doutora falou é importantíssimo, porque já está naquele momento quente, então é o momento. Porque depois que você sabe que você está ferido, entre aspas, e que machucou, dói. Todo mundo já cortou a mão com uma folha de papel, com um fio, às vezes até o próprio fio dental, uma Verdade. gilete, e não percebe aonde cortou. Depois que você lava, que entrou aquela parte química,
Você olha e fala, estou ferido. Aí qualquer coisa que você vai tocar, pegar, aquilo dói. Dói por uma semana. Né? Então tem essas discussões. Então aproveita esse momento. Enquanto a gente não sabe, tá tudo bem, né? Exatamente. Isso é verdade. A criança vai chorar, vai espernear com toda certeza, mas a gente tem esse papel para cumprir. A gente deixa aquela dor, né, psicológica nossa e respira fundo atua. E vai. Vamos falar de parada cardiorrespiratória. Tá aí uma situação extremamente séria, né? Que o leigo deve ficar com muito medo de intervir ou de fazer alguma coisa nessa hora. Mas mesmo num momento como esse, existem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente tem o quê? Um VTzinho, é isso? Isso. Vamos rodar esse VT primeiro, a gente conversa sobre isso aqui no estúdio. Veja aí. Os atletas dos dois times acenaram desesperadamente para os médicos dos clubes. O locutor da Jovem Pan, Nilson César, acionou os repórteres Luiz Carlos Quartarolo e Vanderlei Nogueira, que relataram a tragédia. Ô Quartarolo, tem um jogador do São Caetano caído, ficou caído e tá todo mundo desesperado. Olha, parece que perdeu a noção do tempo, realmente ficou fora do ar. O Silvio Luiz se preocupa, ele caiu muito de mau jeito. Os jogadores de São Caetano estão preocupadíssimos e chama a atenção até do médico do São Paulo para vir ajudar. Realmente há uma preocupação muito grande. Respiração boca a boca. Respiração boca a boca. Entra o doutor Marco Aurélio Medo Cunha correndo. Correndo. Ambulância. Cadê o cara da ambulância, rapaz? Aparece a ambulância. O médico agora está indo buscar a ambulância. Que coisa, o desespero estampado no rosto, no semblante dos jogadores do São Paulo e também do São Caetano. Foi um momento muito difícil, né, que o time de São Caetano viveu, com o jogador Serginho tendo uma parada cardíaca no meio do jogo, em pleno campo de futebol, durante uma partida, e veio a óbito, infelizmente, né? Essa história ficou conhecida até porque um homem muito jovem, né, um jogador jovem, em plena forma física, um atleta, né? E isso causou estranheza. Passa por uma série de exames preventivos, etc e tal, e não é detectado, né? E o que é muito comum também, bom, hoje é lei. Você tem em vários locais um determinado número de pessoas, é obrigatório. Então você tem dentro de um avião, você tem num cinema, você tem num teatro, aonde você tem uma aglomeração de pessoas, é obrigatório ter um desfibrilador. E as pessoas ficam, às vezes, com aquela imagem do cinema, que vem duas placas, né, dá aquela colada, apaga as luzes, o choque é violento e vai lá. Falar em inglês, né, que a gente vê nos filmes. Clear, pronto, aí isso, tudo então, mas aquilo normalmente é feito num centro cirúrgico, né, numa ambulância UTI. Tá. Esses desfibriladores que a gente tem obrigatoriamente por lei, que é esse aqui, portátil, você tem um aqui para mostrar? Ele é automático. E aí eu queria pedir para você escolher um voluntário da sua equipe. Você tem muita gente aqui. E se der errado aqui, e a gente der um choque errado nele, tem vários aqui, não vai atrapalhar o programa. Então você escolhe um voluntário. A gente pega outro para dar certo. Escolha um voluntário aí pra gente aplicar. Voluntário Barbosa ou Tutu? Qual dos dois, Barbosa? Eu fiquei com a tia em mim. Pode ser você, B? Você topa ser desfibrilado? Ele parece que é um choque. É um choque. Você gosta de tomar choque? Tem gente que até gosta, né? Não sei. Mas não é muito alto, assim. Algumas luzes vão apagar, mas não todas. Não se preocupe. Vai queimar uma meia dúzia aqui. Pode entrar, Bernardo. Fica à vontade, ele tá com medo, ó. Toda situação difícil nesse programa é o Bernardo que tem que passar. Coitado dele, viu? Oh, meu Deus do céu. Por que eu não me voluntariei, né? Não sei também, fiquei com medo. Mas me diz uma coisa, nesse dia específico, antes da gente fazer o teste no Bernardo, eles não tinham um desfibrilador no campo? E a partir de agora, então, virou lei. A partir da época, imagina, né? Essa lei já existia, né? Mas não ali naquele momento. Você talvez tenha os desfibriladores em volta, nas arquibancadas, etc. Aquele carrinho que chega ali deveria levar o desfibrilador. E hoje passa a levar, depois desse fato. Né? Mas mesmo as pessoas que estavam ali em volta, sabendo fazer as manobras iniciais, eu vi que já teve uma massagem cardíaca ali logo de imediato, boca a boca, etc. Nem isso foi suficiente, precisaria desse equipamento. Isso poderia ter salvado a vida dele? Poderia. Também não é uma garantia. Estamos falando em estatística, né? Sim. Mas exatamente porque essas estatísticas já existem, superam os 75%, alguns estudos até mostram que 87%
das vezes em que o aparelho é usado nos primeiros minutos de parada cardíaca, ele consegue reverter a parada. Tá. Você vê que você tem 87% de probabilidade de continuar no De programa. continuar aqui com a gente. Ele tem que deitar, ele tem que fazer o que aqui? Era bom. Melhor era deitar? bom, Tem que melhor tirar essa deitado. blusa? Não, não precisa. Não gente. precisa? É na roupa mesmo? Pode ser cabeça pra cá. Cabeça pra doutora, Bernardo, por Isso. favor. Situação. Quer hein, deixar gente? algum recado, alguma mensagem? Antes de... Mandar mensagem Não? pra namorada. Fala que você... Essa não deixa comigo, não. Você não pega. A tranquilidade, ó, perna cruzada, Recém-casado, é sossegado. verdade. Manda, tá recém-casado, Não, manda olha um lá. recado pra esposa. Eita, viajando. não tá assistindo, já é bom que não veja mesmo, né? Mas esse não é um equipamento que um leigo usa. Então, esse equipamento é feito para leigos. Ah, ele pode tá? usar, que Por legal. isso, Experimenta você fazer aqui, ó lá. Bernardo, você Isso, Feita né? ele. Lógico. Esse é um equipamento, Vamos lá. ele é portátil, Vamos ver como é que ele funciona. geralmente está numa sacolinha ou numa caixinha, Ah. em local de fácil acesso, visível, geralmente onde tem uma maca pendurada assim na parede. Tá. E Primeira coisa é manter a calma. isso. Tá calmo, Bernardo. Então, Tá né, falecido. você está num shopping e viu uma pessoa que caiu, de repente, como a gente viu ali no vídeo, e você resolve ajudar. Tá. Então você chega, checa a pessoa, conversa com ela. Ei, tudo bem? Abre os olhos, tá me ouvindo? Não. Tá nada bem. Quando você percebe que está inconsciente, isso já é um sinal de alerta. Ah, Primeira coisa é lembrar de chamar ajuda. Chamar socorro especializado. Não adianta ficar você fazendo tudo se o resgate não está a caminho. Tá. Ou lembrar disso só daqui 5 minutos. 5 minutos porque é por mais, muito que tempo. por mais que eu tenha o conhecimento, tudo que eu fizer não vai ser suficiente se o socorro especializado não chegar. Se ele teve uma parada cardíaca, ele vai precisar de cuidados posteriores dentro de um hospital. Tá. Ele precisa ser removido. Então, primeiro você tem que ligar 192 ou 193. Pode usar o seu celular, deixar o celular em viva voz aqui do lado dele Tá. e vai falando enquanto você vai fazendo. Tá. Checa se ele está respirando. E como é que a gente faz isso? Como a gente olha uma pessoa dormindo. Tá. Que você sabe se ela está respirando ou não. É só olhar o peito e ver se tem movimentos de respiração. Colocar um espelhinho no nariz, Não, igual tem gente nada que faz com disso. neném. Nada disso. Pôr uma vela acesa para ver se a chama tremula, não. A vela só se não, Não. funcionar, né? Depois. depois, né? Não há necessidade. Até manobras que antigamente eram feitas, hoje em dia elas são proscritas, ou seja, não há recomendação de fazer porque demora muito esse diagnóstico. Quais manobras? De encostar o ouvido, sentir se a pessoa está respirando. Ah. Não. Se a respiração é normal, ela é plenamente visível. Então você olha para o peito dele e vê se tem movimentos respiratórios. Tá. Às vezes na barriga, Para de respirar, Bê, que eu às tô vendo vezes você no respirar. peito. E se não tem movimentos respiratórios, é indicação de massagem cardíaca. Tá. Tá? bom. E aí o desfibrilador viria num segundo passo. Se você está num local que tem, alguém pode chegar para você e falar assim, olha, tá aqui um desfibrilador. Tá. Mas primeiro a massagem cardíaca. Então ela deve ser feita em cima aqui, ó, no centro do peito, na altura dos mamilos, a gente Tá. fala, na linha dos mamilos. Então é bem no meio. Então a primeira Nesse coisa é tentar ponto- massagem cardíaca. Vamos lá. Isso. E é com Nesse essa parte aqui da mão? A base da mão, exatamente. Aqui? Bem nesse ponto. Bem aqui nesse afundadinho. Exato. Aqui. Tá. Se você colocar a sua mão assim, você diminui o risco de fraturas. Ah, do externo. É. Tá. Pode ter fratura. É mesmo? Se você sentir um creque, não para não, você continua. Certo? Tá. A outra mão vai em cima dessa, fazendo força no mesmo ponto de apoio. Tá. O seu ombro tem que ir lá na linha da mão. Por cima dele? Isso, Peraí, porque Bê. quem vai fazer força é tronco contra tronco. Tá. Não é braço contra Não tronco. é isso, é porque é o senão corpo. você não vai ter força. Ah, é tá. o seu tronco contra o tronco dele. E como é que é a contagem? Você Quantos vai movimentos? esticar bem o cotovelo Sim. e é o seu quadril que vai fazer o movimento Tá. para cima e para baixo. Tem que fazer de 100 a 120 por minuto. Eita, 120. Vou embora cansada hoje. 120 dá 2 por segundo. 2 por segundo? É muito forte. Tem que ser e a gente rápido, não vai então. conseguir fazer com ele, porque ele está vivo, obviamente, Sim. está com o coração batendo. Vai dar mas ruim. teria que afundar o tórax dele 5 centímetros. Ah, a gente tem que ver o movimento acontecer. Exatamente. Por isso que aquilo que a gente vê em loucura. filme Ah. não funciona muito bem. Porque não dá para você fazer numa pessoa que não está em parada cardíaca. Tá. Ele vai sentir muita dor. O Aqui é um diretor ponto tá de pedindo pra eu muita fazer, dor. o que eu faço? Eu tenho que desmaiar, Bernardo. E agora?
Você pode simular o movimento sem afundar os 5 centímetros. Tá, então só pra gente ver a posição. Assim tá certo? Cotovelo bem esticado e o cotovelo não dobra nunca. Tá. É o tronco que vai pra cima e pra baixo. Assim, então Isso. bem rápido. Exato. E Sem conta dobrar. 1 minuto daí? Tá muito forte? Vermelho. Até chegar o socorro. Até chegar o socorro? Até chegar o socorro. Direto. Cansou, pede pra alguém continuar. Cansar, exato. Você pede ajuda. Você fala assim, ó, você que tá aí, vem aqui, me ajuda aqui. A pessoa se posiciona ali atrás. Não que eu esteja querendo fazer, tá, gente? Mas a gente vê muitas vezes aquela situação em que a pessoa para de fazer a massagem e assopra. Não precisa mais. Isso não precisa mais? Não precisa mais, tá? Existem protocolos internacionais que ditam as regras do que tem que ser feito e como tem que ser feito. Então isso já está em desuso. E já desde 2008, uma associação americana, que é a American Heart Association, ela falou, olha, faça só as compressões. Tá. A gente chama RCP, que é muito só mais com as efetivo. mãos. E se alguém Sim. tiver aqueles ventiladores ao mesmo tempo, pode fazer enquanto Se tiver faz o ventilador, quando chegar um socorro especializado, aí sim. Aí fazem 30 compressões e 2 respirações. Tá. 30 compressões e 2 respirações. Não ao mesmo tempo. Tá. Para as compressões para fazer as respirações, Tá tá? bom. Mas pro leigo, quem não tiver uma máscara para fazer o boca a boca, para se proteger, né? Porque encostar a boca ali pode também transmitir doenças. Sim, se a pessoa está Então, numa condição já difícil, você vai lá e passa mais alguma coisa para ela. Então você vai só fazer as massagens. Tá. Ligar para o socorro e fazer as massagens o mais rápido possível salva vidas. Salva vidas. Legal, vamos Salva aprender como vidas. usar o aparelho. Então, E aí Renato, você tá doido lá pra levar um choque? fazendo a massagem e alguém chega vai lá para com o você com o desfibrilador. Aí eu posso parar. Aí você vai ter que parar para colocar. Tá. Se tiver alguém para te ajudar, esse alguém vai colocando enquanto você continua a massagem, certo? Mas eu quero que você faça para ver como é simples de usar. Como que é, hein? Ele tem 2 botões, tá vendo? Um tá escrito On e off. Tá, pra ligar, E o desligar. outro, Choquinho. um raio. Se você apertar aqui, nada acontece. Então você vai ligar e ele vai falar com você. Tá. Vamos lá, então. Vou colocar mais perto aqui pro pessoal em casa ouvir. Posicione eletrodos no tórax do paciente. Encaixe conector dos eletrodos na entrada, perto da luz que pisca. Ah, aqui, ó. Dá pra errar? Não, dá pra errar, né? não. Mas tem que conectar aqui, ó. Dá pra ver aqui o Posicione desenho? eletrodos. Encaixe Tá certo? conector. Isso. Analisando Ó o o ritmo desenho. A cardíaco. gente cola aqui. Não E Não aqui? precisa. toque o paciente. Não toque. Não precisa colocar direto na pele. Não, Tem. na pele. Ah, tem que ser Já na fala. pele. Recomendado. Carregando. Choque Agora é recomendado. agora, Dana. Afaste-se do paciente. Choque recomendado. Já faz. Já faz. Administre o choque agora. Ó, Pressione o mostra botão laranja. Mostra ali que agora. o botão fica acendendo. Dá pra ver? Choque administrado. Em pausa. Administre ressuscitação cardiopulmonar. Você deixa, na verdade a gente tá com ele na mão só pra mostrar. mas ele teria que tá aqui do lado. fica aqui do lado da cabeça o tempo inteiro. Apertei, Deus que sentiu, meu. Nada? O dedo tá desligado? Faz de novo, faz de esse novo. daqui é só de teste. Faz de novo. Gente, e eu achando que ele tinha dado uma escudulhada de verdade. Poxa. Mas olha só. Então daí ele toma um choquinho, aí eu Numa tiro. Não tira. Não? Não. Na situação real, então, considerando que isso fosse real. Primeiro que esses eletrodos têm que estar colados na Na pele. pele. Nunca sobre as vestes. E tem, Por ele quê? sempre tem um adesivo. Ele tem um adesivo e ele vai ter um gel condutor. Tá. Aquele gel que a gente vê no filme, que o médico pega aquelas 2 pás, esfrega uma na Esfrega e outra põe. para pôr no peito da pessoa, Tá. aquilo tem o gel condutor. Esses adesivos já vêm com o gel condutor. Entendi. E ele tem já aqui, ó, o desenho de onde você deve posicionar. Olha que interessante. Isso. Então Né? você não precisa Então, ler é aqui manual, e você não aqui. precisa nada, Muito é só colar. explicativo, que legal. E mesmo com o eletrodo colado, você volta a fazer a compressão sem descolar. Porque daqui 2 minutos o aparelho vai fazer uma nova leitura do ritmo do coração. E ele vai pedir pra você dar mais um se precisar. Se precisar, Ou quando sim. precisar. Exatamente. Isso aqui também Até já tá... chegar o socorro especializado. Isso aqui também já tá fazendo um monitoramento do coração dele. Ele vai fazer a cada 2 Gente, que minutos. legal. Ele fala pra você quando ele vai fazer o monitoramento. Tá. E daí Que você bacana. para. Você viveu de novo, Escapou. Bernardo? Deixa eu ver. Escapou. Olha, você Escapou, acordou. Bernardo. Gente, o negócio é bom mesmo. Obrigada, B. Obrigada. Você é um ótimo cobaia, querido. Obrigada, viu? Obrigada. Arrasou. Valeu, meu. Gente, fantástico, né? Como é importante saber disso. E a gente, hoje em dia,
está cada vez mais tendo contato com pessoas em lugares cheios, aglomerados muitas vezes. Aliás, é isso que a gente deve fazer, viver cada vez mais, estar nesses lugares, né? E quando a gente sabe o que fazer, isso pode realmente fazer a diferença na vida dessa pessoa e salvar essa vida. Obrigada pela presença de vocês. Eu fiquei muito interessada por esse curso, viu, delegado Maurício? Deve ser muito interessante fazer esse curso. Nós temos uma estatística que está, assim, estarrecendo. São Paulo vive uma ilha de exceção comparado com o Brasil. Mas mesmo assim, nós temos 1.100, 1.200 estupros por mês no estado de São Paulo. Que maluquice. É um número que aumenta, e assim, pessoal. não nós temos vários outros casos, né, de assédio, etc. e tal. É estupro real, tá? Então, 70% das pessoas são próximas ou conhecidas. Então, este curso, ninguém vai ensinar ninguém a ser um atleta para competir no Pan-Americano. Nós estamos querendo que a pessoa saia daquilo. Tá. Então, são 5, 6 manobras de Aikido, que é aquela manobra que você usa a força do oponente, né? Contra ele mesmo, né? Para você se a seu safar favor. daquilo. O curso tem sido sensacional. Nós temos gente lá de 11 anos de idade, 70 anos de idade, todo mundo pode participar. É uma tarde. Os mestres do Sensei Maruyama são todos de alto nível. E a gente lá tem visto assim, as pessoas falarem, poxa, antes disso eu ia me resignar, eu ia aceitar essa situação. E agora eu tenho certeza que eu posso sair disso. Tá. Então, é um curso fantástico, vale a pena. Várias pessoas que nos assistem aqui têm estado conosco e têm dado bastante resultado. Nos ajude a ajudá-los. E também tem aquela questão da sensação de medo que as pessoas, né, especialmente as mulheres, vivem, né, dessas estatísticas que infelizmente não diminuem, né? Não. Elas vão se sentir com toda certeza muito mais seguras, né? Exatamente, é essa sensação de segurança que é importante, Reduz porque o estresse em e muitos tudo casos, a gente passa alguns lá, em muitos casos você vê que ela tinha como sair daquilo. A pessoa tem uma tendência de primeiro grudar, né? Segurar, ela tem que soltar, nós vamos ensinar a sair daquilo. E o congelamento, é descongelar. Tá. E às vezes se preparar para não entrar numa situação de risco. Tá. E tem uma próxima turma agora para o dia 17 de agosto. É um sábado, então é uma tarde só. Isso. Fantástico, viu, gente? Defesa pessoal no dia 17. É um curso de defesa pessoal chamado Defense, dia 17 de agosto, um sábado. Mais informações você vai ligar no 3721-3113. 3721-3113. Você pode seguir o delegado Maurício através do Instagram também. Del Maurício Freire, é isso? Exatamente. Del Maurício Freire, ou também pelo Facebook, Delegado Maurício Freire. Tem um site também para você conhecer mais a respeito deste curso, Aikido Maruyama. É isso? Você tá separadinho. aikidomaruyama.com.br. Obrigada pela presença dos dois, delegado Maurício Freire e também Luciana Campos Nascimento, que é médica e professora de socorros de urgência da Academia de Polícia. Até uma Sempre próxima uma alegria estar aqui com oportunidade. vocês. Obrigada, viu? Obrigada pelos agradeço. ensinamentos. Aprendemos muito juntos hoje. Você está convidada Obrigada. a fazer o Defense também. A Ai, Pamela achei já incrível. fez aqui, Fez? já que esteve lá com a legal. gente numa tarde. Você venha conosco Irei também. com certeza. Se não der certo nessa data, irei numa próxima. Obrigada pelo Combinado. convite, viu, gente? Obrigada. Olha que importante, né? Como é bom a gente saber o que fazer.